Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos e bem-vindas ao Clube 6h33 dessa matina, desse lindo dia que já começou. Grande Dani, meu irmão, hoje é aniversário teu ou é impressão minha, hein? Conta pra mim, como é que tá? Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos chegando, olha quem tá aí, Gabizita já tava ontem comigo. Grande Pablito, bom dia. E aí, temos aí presença ilustres de pessoas, vamos chegando nesse clube das 6h33, é um prazer enorme estar com vocês aqui, ó, iniciando esse dia gostoso. Aí, ó, meus parabéns ao vivo aqui para você, meu irmão de longa data, que vocês tenham um ano mais do que abençoado, uma honra minha estar aqui nessa live contigo, nesse dia teu, que você tenha nesses seus 47 anos de vida aí mais do que saúde, paz, prosperidade e muito mais, e que você só seja menos feliz do que o ano que vem, tá? Porque esse ano seja muito abençoado e que tenha todas as realizações possíveis e imaginárias que você faça desse ano maravilhoso. Uma bênção poder fazer parte desse dia junto com você, começar esse dia aqui, hein? Que delícia! Parabéns! Aí, galera, vamos chegando e vamos falar hoje por que complicamos tanto a nossa vida, hein? É uma história bem desafiadora essa, né? Então, agora aqui, ó, sempre bom dia de Mauro. Isso daí, você merece, né, meu Tuni? Você é uma presença ilustre na minha vida já aí de mais de 40 anos, né? Então não é à toa. Seu aniversário eu comemoro como se fosse o meu. Parabéns. E é uma honra estar você aqui ao vivo comemorando o teu aniversário. O presente é meu. E vamos seguindo aqui nesse momento incrível que é o Clube das 6h33. Eu adoro estar com vocês aqui, sempre compartilhando boas novas, né? Compartilhando assuntos que realmente que a gente pode trazer, começar o dia com situações que a gente desperte consciência, né? Por quê? Aí, Juliana, por que a gente complica tanto a nossa vida, né? Na verdade, essa é uma excelente pergunta que cada um, na verdade, tem que buscar essa tua resposta. E só que existe alguns mecanismos que quanto mais a gente decodificar e entender, mais fácil fica a gente começar a lidar, ok? Então a gente tem que entender da fisiologia, a gente tem que entender de vários sistemas, e aí, mesmo você entendendo, você vai ver que é um desafio. Porque entender só não é o suficiente para a gente começar a fazer as transformações. A gente começa a ter o desafio de fazer os pequenos ajustes na nossa vida. Então a gente precisa entender que nós somos seres, né, que vai vivenciando experiências já lá no útero da mãe. Então vamos começar a nossa jornada. Vamos começar a decodificar isso. A gente tem um HD, uma potencialidade de armazenar informações dentro da gente gigantesco. Olha que interessante. Então vamos lá. Por que complicamos tanto a nossa vida? E esse armazenamento de informações ele já começa a ser armazenado desde quando o primeiro, olha que interessante essa informação. Primeiro sentido dos cinco sentidos que é a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. O primeiro sentido a ser formado dentro do feto é a audição, né? Então, o que acontece? O nenenzinho lá, a gente tem várias coisas dentro do processo lá de formação do feto dentro do útero da mãe. O primeiro órgão a ser formado é o coração, então a gente tem que decodificar bastante coisa. O que o coração tem a ver com isso? O coração é um órgão extremamente importante, que tem lá dentro do coração 40 mil neurônios, que a gente acha que neurônio é só pertinente ao cérebro. Na verdade, estão descobrindo cada vez mais neurônios em várias partes do corpo, né? Inclusive no intestino também. Então, só que o coração ele tem memória.
Então, o primeiro órgão a ser formado é o coração, o primeiro sentido a ter despertado dentro da gente é a audição. Por isso que fala para a gente conversar com o nenê na barriga, tal, porque ele entende, ele armazena, você já vai programando o inconsciente do nenê. E aí você tá lá no útero da mãe e é uma comunicação extremamente intensa. Por quê? Aí vem os outros sentidos, não é só a audição, como toda essa conexão com um ser só, você é um com a mãe. Então vai além da comunicação dos sentidos. O sentido, ele se comunica com o mundo exterior, mas com a mãe você está extremamente interligado. Você é uma coisa só. Então o pensamento da mãe se torna o teu pensamento. Então o consciente e o inconsciente da mãe também se torna o teu. E aí o que acontece? Você não sabe e tua mãe também não sabe. Várias coisas que passam na cabeça dela. De repente, era uma gestação que ela não queria ter tido. E isso pode ter impactado você. Situações que vivenciou na gravidez, que você, da tua mãe, que ela não tem culpa disso e você também não. E aí, neste momento, vai formatando diversas coisas inconscientes dentro da gente que vai criando situações dentro desagradáveis. Mas você, ou a tua mãe, ou o mundo tem culpa disso? Não. Entendeu? Então, quando a gente começa a decodificar por que complicamos tanto a nossa vida, a gente precisa conhecer um pouquinho dessa história que vem lá de trás para frente. A gente precisa entender a relação dessas situações de inconsciência e de consciência. 95% das coisas que a gente faz, ela está muito relacionada com essa parte de inconsciência. E aí você começa a decodificar as coisas. Então lá do útero da mãe começa a ser escrita a nossa história. E aí a gente vem para um sistema familiar, que pode ter sido o sistema familiar genético teu, que você nasceu pai e mãe, você foi colocado num sistema. Você pode ter sido colocado num outro sistema que não tenha sido do teu pai e da tua mãe, você nasceu e logo cresceu em algum outro lugar que não foi do teu pai e da tua mãe. Você pode ter nascido, crescido, ser retirado, e assim de diversas coisas pode ter acontecido. E assim a gente vai sendo formatado desde pequeno. Se você é um americano, já nasceu e foi retirado e foi colocado no Japão, mesmo você, lourinho de olho azul, você vai nascer com os hábitos de um japonês. Você vai comer sushi, sashimi, não sei o que, vai falar japonês e você vai ter toda a cultura oriental inserida em você, mesmo você tendo o DNA ou a fisiologia ou a anatomia de um americano. Então são coisas que a gente não sabe identificar a princípio, mas a gente precisa começar a decodificar. Que nós somos formados, nós somos seres de hábitos. Nós somos seres que aprendem por imitação. Nós somos seres que fica, primeira coisa, a gente nasce, a gente cresce, a gente não sabe falar, a gente não sabe se comunicar, a gente está ali recebendo informação a todo momento e está inserindo no nosso inconsciente diversas falas, diversas formas de comunicação e se recebendo os códigos e você pode não ter tido a sorte, daí a gente vai refalar, poxa, por que pessoa nasce no castelo de Buckingham, outro nasce na favela? Não é esse quesito que eu vou entrar com você, eu quero saber o que você pode fazer neste momento com tudo que você tem na tua mão. Entrar num processo de vitimismo é justamente você entrar porque a gente complica tanto a nossa vida. Quando a gente começar a despertar, fala assim, o que eu posso fazer agora de melhor para mim com o que eu tenho de recursos na mão? Aí a gente começa a mudar a nossa vida. Só que é o maior desafio. Então a gente precisa entender um pouquinho do nosso corpo,
né? A gente precisa entender um pouquinho do nosso cérebro, a gente precisa entender um pouquinho dessas histórias que foram contadas pra gente. E aí as histórias que contaram pra gente se tornaram verdades absolutas que muitos aí dizem que vira crença, né? Ou então a crença, eu gosto de dar o nome de crenças criativas, porque as crenças criativas, elas criam a nossa realidade. Então aquilo que você crê como uma verdade, para você é uma verdade, né? Então a gente precisa ter esse discernimento. Fala assim, poxa, o que é uma verdade para você? Assim como se você colocar dois nenezinhos sentados, um, um negro e um branco na frente, eles não vão ter um pingo de conflito. Aí o conflito foi gerado de acordo com as informações que foram passadas crescendo. Entendeu? Então olha que interessante. Bom dia, Anísia, direto de Portugal. Logo mais a gente está junto, né? Então olha que interessante. Você começa a perceber que as coisas vão sendo passadas para a gente. E a gente que precisa ter discernimento, precisa ter entendimento, só que não é fácil. Por isso que você precisa sempre ter pessoas que despertem um interesse em você, enxergar aquele ponto de vista de diversas outras maneiras. Porque você mesmo aqui no teu rosto, você tem dois pontos de vista de uma... Se você fizer assim, você tem um ponto de vista daquela situação que vai alterar todo o teu ângulo de vista. Se você fizer assim, você tem outro ponto de vista. Então você pode ter um ponto de vista positivo e negativo. Eu não estou falando que é bom ou ruim. São duas coisas distintas. Tá? Você tem pontos de vista diferentes dentro de você mesmo por causa das suas experiências. E aí você acaba implicando e complicando tanto a tua vida por causa desses diversos pontos de vista. E seus pontos de vista são apenas um ponto de 359 outros pontos. É isso que a gente precisa começar a decodificar. Então a gente precisa ter a humildade e a gente precisa ter a maturidade de começar a olhar um pouquinho, peraí, será que existe somente essa minha versão de olhar? Aí você entra no cenário de religiosidade, você entra no cenário de diversas outras, da região onde você nasceu, das informações que você recebeu, e aí você começa a decodificar, você se permite a ampliar o novo olhar que você tinha daquele teu ponto de vista. Porque você começa a se permitir a decodificar coisas. Por que, que a gente complica, a gente sofre? Óbvio, você está assim, você está olhando para um ponto, você está vendo uma realidade desse tamanho, você não consegue entender a dimensão da grandiosidade das coisas que tem. Porque você não tem essa percepção, você não consegue ter essa musculatura. Então, para quem tem uma frase que fala o seguinte, para quem entende que todo problema é um prego, a solução sempre vai ser o martelo. Então você sempre vai querer, pum, bater no martelo, e nem sempre tudo o problema é um prego. Né? Então a gente tem que resolver de diversas outras maneiras. Só que você foi doutrinado desde pequenininho a ter um mesmo tipo de comportamento. E é isso que a gente tem que entender lá, os nossos processos. Eu comento com as pessoas, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem algumas culturas, né? Quem nasce na zona sul de São Paulo é o playboyzinho. Aí quem nasce na zona leste de São Paulo é o mano, né? Que é os malandros, que não sei o que é. Olha que interessante, dentro de uma mesma cidade. Aí o cara da zona oeste é não sei o que, o da zona da norte é não sei o que lá. Dentro de uma mesma cidade se encontra diversos tipos de culturas diferentes. Só que dentro do estado de São Paulo, se eu vou para o interior de São Paulo, o pessoal da capital, da zona sul e da zona leste, que se diz o playboy e o mano, fala que o pessoal do interior é o caipira. Dentro de um mesmo estado. Aí o pessoal do interior de São Paulo, que é o caipira, junto com o pessoal do o playboy e o mano, fala que o carioca é o malandro. Entendeu? Que é o bom, que é o sabichão, que não sei o que. Mas você pega o carioca, o caipira, o playboy,
e humano fala que o baiano é o sossegado, que não tá tranquilo. Aí pega o baiano, o malandro, o não sei o que, o caipira, fala que o mineirinho, para morrer de repente, é o desconfiado. Olha que interessante. Então, para você ver que na verdade você é um fruto de um sistema que foram falando e você foi acreditando. Então, você tem um jeitinho. Que jeitinho é esse? O jeitinho da tua família, o jeitinho do teu bairro, o jeitinho da tua rua, aí o jeitinho da tua cidade, daí o jeitinho do teu país. E aí, quem é você na verdade? Isso, perfeito, Salete Franco. Essa daí é uma menina que está evoluindo cada dia mais. Este é um programa que foram colocado. Ela até colocou o elefantinho que é amarrado no toco, que é muito bacana a gente trazer essa analogia. O elefante tem uma força descomunal. E ele foi programado quando pequenininho. Se você olhar nos filmes e a tradicional, o palhaço pegar o elefante gigante e ele deixar uma corda amarrada e deixar ele amarrado num toquinho, num banquinho, e o elefante não sai. Por que isso? Porque ele teve um condicionamento quando foi pequenininho. Olha só. E quando ele era pequenininho, pegou uma corda mesmo e amarrou o elefantinho pequenininho num tronco de uma árvore. E o elefante pequenininho no tronco de uma árvore, ele não consegue tirar aquela árvore. Então ele tentou uma vez sair, tentou duas vezes sair, tentou três vezes. Algumas vezes sair, ele registrou a informação que ele não tinha competência de tirar arrastar aquela árvore. Então ele ficou registrado que quando ele está com a corda amarrada naquele tronco daquela árvore, ele está limitado. E aí ele cresceu com aquela informação, e quando ele está grandão, o cara está com a mesma cordinha no pescoço dele, com a corda amarrada na árvore ou em qualquer outro tronco, ele não tenha mais aquele impulso de arrancar aquela corda dali, porque ele já se sentiu limitado. Quantas limitações você tem dentro de você? É isso que faz com que a gente complique a nossa vida, né? E aí você também tem um cérebrozinho que ele pesa somente 2% do teu corpo. Isso, Paty, exatamente. São crenças que limitam os nossos progressos. Por que as crenças que limitam nossos progressos? Elas, teoricamente, a gente tem que entender o seguinte: tudo é bom o tempo todo. Só que por que acaba complicando tanto a nossa vida? Porque houve um sistema dentro do nosso cérebro que 54% do nosso cérebro ele é um cérebro voltado para sobrevivência. Então o que é sobrevivência? Ele está zelando pelo teu bem-estar, pelo bem-estar entre aspas. Então ele insere informações que foram teoricamente para te proteger desde pequenininho, desde o teu subconsciente, desde a formação do útero da tua mãe, desde situações que a gente foi exposto quando era pequeno, que nele foi registrado uma possível ameaça, e aí aquela ameaça ela se torna sempre repetida por teu cérebro e ele vai criar um sistema fisiológico dentro do teu corpo que vão ser notificações que você deve estar atenta naquela ameaça. Para quê? Para que você não viva uma situação daquela novamente, seja qual for o trauma. Então ele teoricamente ele está tentando te proteger. Só que essa falsa proteção ele te multiplica, ele te manifesta uma coisa que você não consegue mais se livrar. E aí, pelo contrário, em vez de ele estar te livrando, ele está te fazendo multiplicar novamente aquilo que você não quer. Né? Então, como você faz para identificar isso? Você começa a perceber padrões na tua vida exatamente daquilo que você não quer, você mais tem. Entendeu? Quando a gente começa a perceber relacionamentos tóxicos, situações tensas na nossa vida, seja financeiro, seja
com pessoas, seja relacionamentos afetivos, pai e mãe, filho, profissionalmente, aonde tem desconforto, pode ter certeza que tem ali um cenário que a gente precisa estar decodificando. Então ali, na verdade, o universo ele é bom o tempo todo. Por que que a gente complica tanto a nossa vida? Porque a gente não tem a percepção, o tato, a sensibilidade de perceber os sinais, as notícias que o universo vem dando pra gente. Porra, dá uma sensação fisiológica no nosso corpo. Porra, por que que eu não gosto de uma pessoa? Por que que eu olho para uma pessoa e sinto uma agressividade, um desconforto? Ainda mais a gente está vivendo numa era que está sendo levantado diversos bandeiras, né? Que a gente fala sobre opções sexuais, essas coisas todas, e quanto mais se levanta isso, mais as pessoas são desconfortáveis, em vez de estar levantando o amor, levantando a aceitação, essas coisas todas. Quanto mais fala políticas e tipo assim, vamos fazer passeata contra a homofobia. Meu, vai dar briga, porque contra é uma coisa que já leva um conceito ruim dentro. Vamos fazer algo a favor do amor, a favor da aceitação. É isso que as pessoas precisam começar a decodificar, que tudo isso está dentro da nossa fisiologia. A gente começa a precisar a decodificar as informações. Nós somos seres programados linguisticamente. Então, nós fomos programados de uma forma extremamente errada. A gente escutou não a vida inteira. Só que para que a gente pudesse fazer um programa ser funcional, a gente teve que ignorar o não. Olha que interessante. A gente teve que ignorar o não várias vezes para a gente poder fazer alguma coisa na nossa vida. Então a criança, eu falava pro meu filho, não pula aí, não pula aí, não pula aí, não pula aí, e ele pulava. Aí não sei o que, não faz isso, não faz isso, não faz isso, ele fazia. Por quê? A criança precisa experimentar para fazer as coisas. Só que aquilo vai formatando o subconsciente da criança. Aquilo vai fazendo as experiências dela. E se a criança não tiver aquela situação de fazer, ela não vai experimentar nada. Porque o pai fica só, tô lindo, entendeu? Então, mas só que chega num dado momento, uma infância, a criança começa a querer ser aceita. E aí ela começa a se moldar. E aí quem é essa criança? Ela já não sabe mais quem é ela, se ela é o que o pai quer ser, que gostaria como que o pai fosse, o que ela gostaria de ser, aonde entra toda essa confusão dentro da gente. E aí a gente não sabe mais, a gente perde a nossa identidade. A gente perde a nossa essência. E aí aonde a gente tem que começar a resgatar, aonde a maioria das pessoas tem conflitos. E aí a gente de repente perde também o eixo, porque daí você começa a ser agressivo, começa a ir para cima, começa a fazer as coisas, porque você na verdade está querendo se manifestar. E o bom senso é que deve prevalecer. Bom senso. Eu vivi também eras de agressividade, de ir pra cima, daí eras de mais retração. E aí a gente precisa, eu não sei se o termo certo seria o equilíbrio. Porque parece que o equilíbrio traz a neutralidade. E nós não devemos ser neutros. A gente tem que saber surfar na onda. Tem momentos que a gente deve ser mais intensos, tem momentos que a gente tem que saber tirar o pé. Mas a gente tem que buscar essa harmonia. Harmonia. Então a melodia tem como se fosse fazer afinar o tom, que às vezes está desafinado. É isso que a gente tem que começar a ter dentro dentro da nossa história. Tá? Porque nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. E dentro da experiência humana você tem o corpinho. Esse corpinho com o cérebro que eu estava falando, que ele tem 2% só da tua massa corpórea. Só que ele consome 25% de toda a tua energia. Então presta atenção, 2% para um consumo de 25% da tua energia. Então ele é programado
para que você tenha o mínimo de gasto para que ele possa se preservar fisiologicamente. Então, informações que sejam processadas por ele e que ele mostra como uma ameaça, ele vai fazer com que você congele, ou que você lute, ou que você fuja. São 3 tipos de comportamento: congelar, lutar, fugir. Para quê? Para que ele preserve aquele cenário, para que você sempre faça todo dia tudo sempre igual. E aí ele vai estar tendo a manutenção daqueles 25% de energia. Então o que você come, se você comeu 1.000 calorias, 250 calorias é para ele. Sendo que você tem 2 coxas, você tem coração, você tem pulmão, você tem rim, você tem 2 braços, você tem tórax, você tem abdômen. Porra, olha quanto que tem o corpo para ser nutrido. Só que o teu cérebro, uma intensidade de gasto energético. Você vê quando você não se sente cansado quando você pensa pra cacete? Você se sente, uau, parece que você cansa mais do que um estivador de cais de porto que tá carregando tonelada de peso nas costas, só que ele tá com a cabeça ó, vazia. E é capaz de você se sentir muito mais cansado. Pode ser, Paty, com certeza. Então, se você não souber dominar esse menino, e que uma das coisas que a gente tem que ter discernimento, que o teu cérebro também tem que trabalhar a teu favor. Ele só é um mecanismo que ele foi acionado para nos proteger, entre aspas. Só que 53% do nosso cérebro ele é um cérebro reptiliano, ou seja, ele está pronto para atacar, para fugir ou para congelar, porque é instintivo. Ele está tendo apenas processos para proteger, entre aspas. E às vezes essa proteção ela é ruim, entendeu? Faz parte do aprendizado dessa evolução. Você só pôde ter essa percepção, Paty, porque você viveu essa experiência. Quando a gente começar a ter essa maturidade de que a gente não erra, a gente sempre aprende, a gente começa a parar de complicar a nossa vida. O que a gente precisa começar a olhar? Erros repetidos eu preciso tratar urgentemente. Urgente. Entendeu? Eu preciso começar a olhar, entender, decodificar. Para eu ver se tem alguma outra coisa. E a gente precisa buscar ajuda, porque por que o técnico, por que o coach, ele está fora da competição? Por que o técnico está fora do campo? Porque ele está numa perspectiva diferente do atleta, do jogador. Entendeu? Porque ele olha dentro. Se eu estou inserido no mesmo universo, Einstein falava: a gente não resolve um problema inserido dentro do universo problema, a gente tem que ter em perspectivas diferentes para justamente a gente poder ter ajuda. Então, as pessoas necessitam de buscar mentores, necessita buscar pessoas que ajudem dentro desse processo para você descomplicar a tua vida. E aí quando você começa a entender a fisiologia, você entender o seu cérebro, peraí, opa, isso daqui sou eu ou isso daqui é um mecanismo? Aí você já começa a saltar de nível. O que você está ganhando? Consciência. Você está ganhando consciência. Então, ao ganhar consciência, você está nascendo para um novo ser. Se eu tenho 95% de inconsciência para 5% só de atos conscientes, quanto mais consciente eu for, melhor vai ser minha vida. Eu preciso acionar isso. Quando Einstein ele chegou, ele morreu, os caras foram fazer dissecar o cérebro dele era igualzinho de qualquer outro ser humano. Idêntico. Idêntico. O que os caras chegaram à conclusão? Que ele tinha mais consciência do que as outras pessoas. Assim como os grandes gênios. Os gênios não só de inteligência, mas os grandes mestres que passaram para a Terra, como Cristo, como Buda, como Gandhi, eles só tinham níveis de consciência. Assim como Hitler também, ele tinha um nível de consciência, ele acessou nível de consciência
Diferente, o que você vai fazer com esses níveis de consciência e os resultados que ele vai impactar na tua vida e na vida de outras pessoas, o que é bom ou ruim é extremamente relativo. Aí você que tem que ter esse seu senso esse senso do que é bom e ruim. O que Hitler fez é uma catástrofe, mas trouxe uma pancada de outras coisas também interessantes. Então, na verdade, quando você entender que o todo é uma coisa só e tudo é bom dentro do todo o tempo, porque para um olhar dessa forma que a gente fala, limitado, a gente vai parecer que a gente sempre está sofrendo, mas no olhar global sempre tem um ganho, por pior que possa parecer. Então a gente transcende as nossas perspectivas, a gente transcende as dimensões, a gente começa a ver, poxa, naquele momento pontual, lógico que dói. Aí, onde Buda falava, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Aonde você ganha. O movimento, tipo assim, o que houve numa Segunda Guerra Mundial trouxe ganhos de consciência que está sendo impactado hoje. Ou começar a fazer diversas outras transformações, outras coisas que aconteceram, que a gente vai ver, como a pandemia, vai trazer ganhos daqui 100 anos. Entendeu? Mas houve diversos outros ganhos de consciência. Quando a gente começa a se permitir a fazer isso, sair do inferno, tá? Quando a gente sai deste inferno, que é o cérebro fazendo com que fala, não pode ser, como que é bom isso, você tá louco, não sei o quê, como que um estupro, como um esquartejamento, como um assassinato, como uma droga, como não sei o quê, pode ter coisa. Tudo faz parte deste processo, da manifestação do todo, que se o todo fosse uma coisa só, se você visse o mundo só azul, você não ia enxergar mais nada. Se você, quem toca instrumento, você pegar o piano e você dá só o acorde assim, você pegar no mi, fica mi a vida inteira assim, você chega uma hora que você não escuta mais nada, porque ele fica uníssono. Então, como que o todo, Deus, ele veio se manifestar? Em diversos tons. Entendeu? Ele veio se manifestar em diversas cores, em diversos sabores. É isso que você tem que entender. Por isso que tem diversidades. Porque se houvesse a unidade, a gente não ia ter a percepção da diferenciação. Esse que é a alegria da vida. Então para de querer achar que todo mundo tem que ser igual. E que todo mundo tem que ter do mesmo jeito que você. Não. A manifestação do todo é justamente quando a gente vê tudo de uma maneira diferente. Isso que é legal. Porque o todo era uma coisa só. E ele se dividiu em duas partes. Que seria o polo positivo e negativo. Que daí ele se multiplicou. Então por isso que fez a tríade. O pai, a mãe e o filho. Aí começa a fazer toda a manifestação, toda a multiplicação e vem toda essa diversidade de cores, de sabores, de tons. Então, nessa diferenciação que a gente tem que aprender a fazer na educação. Inclusive, entre a dor e o amor, entre o medo, o amor, entre a raiva, só são polaridades que trazem a gente para a unidade. Então, o medo, ele nada mais é do que um indicativo de que você precisa ter um discernimento, que ali tem um apontamento de alguma coisa a ser tratada. Porque tem coisa boa. O medo só é um indicativo, mas ele não é um limitante. Entendeu? Você só precisa ter discernimento o que é que você precisa decodificar dentro de você. Será que realmente é alguma coisa que é impossível de ser feita? Ou alguma coisa que tem lá no teu inconsciente, que se você está associando a uma experiência que está lá te limitando. Porque uma vez que você viveu uma exposição em público e aquilo pronto definiu a tua vida, e nunca mais você fala em público. Uma vez uma pessoa te largou e você acha que todas as outras pessoas, que tem 7 bilhões e meio de pessoas na Terra, elas vão te largar também. E essa experiência se multiplica dentro de você, dentro das suas células, e você sente essa sensação e você tem a certeza que isso vai acontecer novamente. Só que como você tem a certeza que isso vai acontecer novamente,
Acontece. Porque são crenças criativas. E quem cria o teu mundo é você. Porque entra todo um processo fisiológico de vibracional, entra toda uma fisiologia, entra toda uma comunicação com esse invisível, e você percebe que existe algumas leis universais que a gente não sabe que existe, mas que elas estão em prática. E uma delas chama-se a lei da correspondência. Não importa se sabia o que é, mas ela está sendo acionada sempre, assim como a lei da gravidade. Ó. Não importa saber se ela existe ou se ela funciona ou não. Ela está em prática. Ela está aqui funcionando. Até que alguém ensine a gente a decodificar e a saber levitar, essas coisas todas. A lei da correspondência é o seguinte, guarda isso. Como? Guarda isso. Por mais dolorido que possa parecer para você nesse momento, porque às vezes pode ser que você não tenha o nível de discernimento ainda para encarar essa situação. Mas chama-se a lei da correspondência, é o seguinte, como é dentro de você, é fora. Então às vezes a gente está no mesmo lugar e eu tô achando tudo lindo e você tá achando tudo uma merda. Será que é o lugar que é ruim ou será que somos nós? É isso que você tem que ver. Tem uma pessoa que eu gosto pra caramba, você odeia. Tem uma situação que é desagradável para você, para mim é legal. Será que o problema é daqui do exterior ou será que o desafio está dentro da gente? Entendeu? Então nós devemos olhar para nossos internos e ter essa maturidade, ter esse discernimento. Mas enquanto a gente olhar como padrão de sabotagem, de vítima, ai, por que foi isso que aconteceu comigo? Ai, por que foi aquilo? Por que não sei o que? Por que não sei o que lá? E a gente não decodificar. O que é que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Mudar os pronomes ali. E aí você vai começar a acessar novos níveis. Então as pessoas falam de religiosidade, né? Não sei o que, batismo. O batismo, na verdade, é todo dia você vai ser batizado a partir do momento que você morreu para o velho nível de consciência e nasceu para um novo nível de consciência. Você foi batizado. Você começou a nascer para um novo ser. É sensacional. E você vai perceber que você é um ser de hábito. E quem coloca esse hábito em você é o teu cérebro, que ele quer fazer todo dia, tudo sempre igual, fazendo a mesma coisa. Então você vai ver que você nem percebe. Você vai lá, escova o dia, você coloca, se você prestar atenção, o número de vezes que você escova os seus dentes é o mesmo. Mas você não sabe. Você fica... Aí você já lava o rosto, não sei o que, Presta atenção, você é um ser de ritual. Mas ritual mecânico que você nem sabe que você está fazendo. A partir do momento que você começar a criar os seus rituais de uma forma consciente, positiva, treinada, e você criar um novo caminho neural no teu cérebro, e você conectar com o teu coração, que é uma bomba que tem eletromagnetismo 5.000 vezes mais forte do que qualquer outra área do teu corpo. E o que é eletromagnetismo? Então aqui você impulsiona para o universo, mas aqui você puxa do universo. E o universo são as infinitas possibilidades que estão em volta da gente. Você impulsiona, pum, e aqui você puxa. Só que não adianta nada você impulsionar 300.000 coisas, sendo que você aí dentro de você não está se sentindo capaz, se sentindo bem. E aqui, ó, pum, puta, sabia que ia dar merda. Por que você estava sentindo isso? Eu tenho certeza que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas aqui dentro você tá agoniado, você tá sentindo. Pau, toma na cabeça. Então eu preciso aprender a trabalhar e a controlar esse androide que se chama corpo. Que tem vontade própria, que tem domínio, que tem uma inteligência. Ele tem uma inteligência artificial aqui. Artificial não, sei lá, natural, sei lá que porra de inteligência tem, mas ele tem. E você, que é um ser que habita este corpinho, tem que saber as suas percepções, as suas limitações, até onde você consegue ir, até que você transcenda isso. A hora que você começar a entender
Ah, poxa, peraí, eu entendi, hoje eu consegui até aqui com o meu corpinho. Não adianta você se frustrar. Aí você começa a construir novas fases, novas etapas. E aí todo santo dia melhor do que você foi no dia anterior. Puta que delícia! É isso que eu tô fazendo. Daí a gente para de complicar tanto a nossa vida. Aí você vai ver que não é sobre os outros, é sobre você. Essa é a delícia da jornada. Por isso que nós precisamos reprogramar os nossos comportamentos de uma forma positiva. Por quê? Porque a chance de você ter sido programado negativamente é altíssima. É só você ver a estatística. De cada 4 pessoas na Terra, 3 são negativas. Isso quem diz é Harvard, não sou eu. Harvard fez uma projeção para a Terra e aí tem a proporção de 75% da população mundial ser negativa. Os outros 25% não quer dizer que sejam positivos, mas são muito meio termo. 8% só da população mundial tem uma tendência a ser naturalmente positiva, só 8%. Ok? Só que o que eles notificaram, que é muito bacana, que fez o meu chamado, que eu deixei de ser gerente nacional de vendas de uma empresa para eu me dedicar a isso fortemente quando eu decodifiquei, foi que a felicidade e a positividade é treinada, igual o bíceps. Você cria uma forma, uma metodologia, um caminho e você consegue desenvolver a positividade e a felicidade dentro do teu cérebro, no neocórtex, pau, aqui, e você começa através de novos hábitos, de uma sequência e uma frequência de comportamento, você começa a fazer isso, você começa a desenvolver competências que você não tinha teoricamente percebido, mas estava aí dentro de você. Só não estava sendo acionado, porque você foi soterrado desde pequeno por causa das informações que estão no teu inconsciente negativamente. Se eu tenho cada 4 pessoas, 3 são negativas, pô, a chance de eu abordar palavras negativas, 60% ou mais das palavras no nosso dicionário, isoladamente, você lê aquela palavra, ela libera neurotransmissores negativos em você. Então você pode estar lendo palavras negativas e nem perceber. Você recebe notícias todo santo dia, 90% da qualidade delas quais são? Então você está mergulhado num universo que a chance de você ser negativo é muito grande. E se você não ganhar a consciência, você não está entendendo por que a gente complica tanto a nossa vida. Mas é que está estatisticamente desfavorecido. Então por isso que eu preciso ganhar a consciência. Só que quando eu ganho a consciência, você vai ver que tem coisas muito mais lindas do que a gente imagina. Muito mais coisas boas acontecendo do que a gente imagina. Só que o que acontece? Aquilo que a gente dá o foco, aquilo que expande. Então eu preciso estar ganhando consciência. Como que a gente ganha consciência? Você precisa estar ciente. Como você fica ciente? Às vezes você sozinho não consegue fazer isso. Porque a tua perspectiva, teu ponto de vista, os seus programas já foram, já está numa amostragem. Então, às vezes você precisa estar justamente tendo a humildade de fazer assim. Gustavo, me vê a oportunidade de enxergar. Por isso que as pessoas buscam mentores. Por isso que às vezes só de você permitir, fala assim, tá vendo, ó, olha ali. Caramba, tava na minha cara, tava. Mas você tá inserido num contexto que a gente tem que ter essa situação. Eu também busco pessoas que às vezes falam assim, poxa, tem pessoas até muito mais simples do que eu, que a gente está trocando uma ideia muito mais simples, ó, desculpa, não é querer colocar níveis, porque ninguém tem nível maior do que eu, o meu ou menor, assim como você. Você tem que entender que a gente tem perspectivas diferentes, mas ninguém é mais do que ninguém. E aí, quando tem perspectivas diferentes, e nem a cultura, a gente tem conhecimento ou saberes complementares. Isso que é a delícia. E daí, quando eu tenho a oportunidade de trocar um novo olhar, o meu filho de 6 anos, ele me dá uma perspectiva diferente. Até mesmo porque no mesmo lugar eu tenho 1,83 m, ele tem
1,10 m, ele tem perspectivas diferentes. Ele enxerga o mesmo lugar de uma maneira diferente. Então ele pode ter soluções diferentes ou percepções diferentes do que a minha. E quando você se permitir a buscar um novo olhar, um novo ponto de vista, você começa a acionar e a ampliar o teu campo de visão. E aí você fala, caramba, eu não tinha percebido dessa maneira. É isso. Aí quando você se permite a refletir desta maneira, você acessa novos níveis. Você respira. Você fala, poxa, que legal. E aí você começa a colocar em prática, porque senão a tendência é voltar dentro do padrão comportamental que você sempre teve. Por causa de uma manutenção do gasto energético, por causa de padrões, por pior que seja, quer ser repetido. Então, até você instalar um novo hábito, para que esse novo hábito seja inserido dentro de você e que aquilo vire convencional, você tem que treinar, 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 treinar. Por isso que programas, eles têm que ser entendidos, tá? Não adianta você achar que existe fórmula mágica, que em 3 dias você vai fazer uma imersão, pau, ali tem um gatilho. Existe, eu gosto, eu faço programas disso, faço uma imersão, intensidade, o caramba, tá. Mas você tem que ter um programa que te estimule a você ter frequência e sequência. Todo santo dia, porque foi assim que você foi construído. Todo santo dia você foi negativamente acionado. Agora, todo santo dia, você tem que ser positivamente acionado até você chegar no momento que a tua musculatura está forte para que você possa aí ganhar consciência e parar de complicar tanto a tua vida. Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aí para mim. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Agora eu quero escutar um pouquinho vocês. Eu quero sentir aí vocês, se tá fazendo sentido o que eu falei. Bom dia, Joyce. E aí, pessoal? Fez sentido para vocês? Isso que eu falei para vocês trouxe reflexão? Trouxe essa percepção? Trouxe? É isso, 10. Boa, Paty. É isso. Tem que ter frequência e sequência, tem que ter essa gestão, tem que ter essa percepção, tem que ter a humildade, buscar esse discernimento. A gente tem que ter esse acompanhamento. Não adianta. Todo dia, aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual e acorda às 6 horas da manhã. Se você não fizer todo dia tudo sempre igual, mas buscar a percepção de que você está fazendo algo positivo, produtivo, pleno, algo que te traz evolução, você vai continuar fazendo sempre o mesmo, porque a tendência é essa. Por isso que você tem que estar se conectando com pessoas que têm perspectivas novas. Por isso, sim, que é fundamental um mentor na tua vida. É fundamental. Se você pudesse investir todas as suas fichas, eu investiria nisso. Não porque eu faço isso, tá? Mas é porque eu vivo isso, eu vivo a experiência. Eu preciso estar conectando com pessoas que têm perspectivas acima da minha, porque senão a gente fica inserido num buraco e não sai. E você não precisa, tipo assim, o teu cérebro vai querer te enganar. Isso é o processo de sabotagem. Fala, não, para, história é sabotagem pura. Cara, é só você olhar quantas vezes você quis fazer as coisas e não fez. Mas a partir do momento que você se comprometeu com alguém, pum, você foi lá e você começou a fazer. Primeiro passo, você tem que agir. Mas quando você se compromete com alguém, você vai lá, por que você tem que ter o personal trainer lá que você paga para eles? Fala, puta, eu vou porque eu paguei. É uma forma de você fazer as transformações. Então, comece, se comprometa, faça algum movimento que faça você sair daquele protocolo diário que você tinha, até você inserir um novo protocolo. Aí você começa a acessar novos níveis, tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Comece a mudar essa situação dentro da tua vida. Tá mais fácil, você imagina. E aí você tem diversas opções para fazer isso. O autoconhecimento é o caminho da tua liberdade.
E aí o autoconhecimento está à sua disposição. Que ele pode vir através de um livro, pode vir através de diversas coisas. Mas se você entendeu a tua fisiologia, o primeiro passo para quem não está avançado no caminho do autoconhecimento é buscar ajuda de pessoas que estão dispostas a fazer isso. Porque você sozinho vai lá e se sabota. Entendeu? Você vai comprar o livro, quantos livros você comprou e largou pela metade? Tem pessoas que compram cursos, eu vendo curso digital, eu tenho meu curso digital, mas estatisticamente eu vejo na plataforma uma pancada de gente que começa o curso digital e para no meio. Será que não está na hora de você fazer uma jogada no corpo a corpo? One to one? Aí depois não sei o que, tá. Então primeiro você tem que fazer diversos estudos, você tem que aprender e você tem que investir. E tem que se dedicar, tem que fazer o negócio além daquilo que você pode um pouquinho, para você poder fazer algo realmente transformador na tua vida. Então é isso que você tem que entender e fazer realmente a diferença. Galera, hoje acho que a gente já trouxe bastante reflexão, por que a gente complica tanto a vida e a gente pode descomplicar. Começa a refletir sobre toda essa situação histórica que tem dentro de você, começa a sentir as coisas, começa a ter a humildade e começa a ter a simplicidade de fazer pequenas transformações na tua vida. E faça assim, ó. Faz assim, levanta a mão, pede ajuda, vai lá e para de se vitimizar. Existe solução, teoricamente, para tudo. Só que precisa ter um movimento, tá? Lá em Apocalipse 13 ele fala assim, eis que bato a porta, se quiser, deixa entrar. O que é eis que bate a porta, se quiser, deixa entrar? É o teu nível de consciência que tá aí, ó, batendo na tua porta. Só que você tem que deixar entrar e você tem que acionar. Vamos para cima. Seja feliz porque você nasceu para ser feliz. Só que isso só depende de você. Cristo não fazia um milagre sendo que a pessoa não autorizasse. As transformações não acontecem se você não autorizar. Tá bom? Então, vai lá e faça o teu movimento. Que daí você vai ver que existe um fator que vai conspirar. Então, tem poder quem age. Um beijo no coração, faça um excelente dia. Vai lá, ó, vou deixar aqui ó, um sorriso para vocês. Tira um print na tela e faz uma gentileza. Eu gostaria de ver você postando no teu store uma frase ou uma palavra que te marcou essa live de hoje. Então, ó, faz aqui, ó. Tira um print. Tã. Boa! E coloca aí essa frase no store que eu vou compartilhar, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Façam um excelente dia, uma excelente semana e amanhã, 6h33, estaremos juntos. Amanhã tem mais. Valeu, galera! Excelente dia!